Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui conosco no Santuário da Vida, também você que nos acompanha neste momento pelo YouTube, da sua casa, onde quer que você esteja. É bom nós estarmos aqui, não é verdade? Vocês gostam de vir ao Santuário da Vida? Tem alguns aqui que estão todos os dias, né? São de missa diária, de fato. O nosso encontro com o Senhor é assim, quanto mais a gente experimenta, mais a gente quer experimentar. Estava conversando com uma pessoa esses dias, olha o Frei Lucas aqui, que foi meu aluno na teologia. A pessoa dizia assim, olha, padre, depois que eu passei a vir à missa diariamente, eu não consigo não vir. Eu tenho de vir todos os dias à missa. E ele disse, não para por aí. Eu também comecei a rezar o terço todos os dias. E se eu perco um dia, eu não fico bem. Irmãos, Deus é assim. Deus é um mistério que a gente tem vontade de mergulhar cada vez mais. E nós estamos falando hoje também de São Marcos, que foi uma pessoa que conheceu a Jesus, provavelmente conheceu a Jesus e nunca mais deixou de segui-lo. Hoje é a festa de São Marcos. Provavelmente Marcos foi morto entre 68 e 72 em Alexandria, se eu não me engano, mas os restos mortais de São Marcos estão na cidade de Veneza, na Itália, né? São Marcos é o grande padroeiro daquela belíssima cidade. Por que Marcos é importante? Porque São Marcos foi companheiro. Na travessia dessa vida, Marcos foi companheiro. Todos nós precisamos de pessoas próximas para a travessia da vida. Vocês concordam? A gente tem que ter. Tem que ter alguma pessoa que seja amiga, não é? A gente está vendo esse casal bonito aqui completando 31 anos de vida matrimonial. Essas princesas são filhas de vocês ou não? Essa aqui, essa maior. E você? É amiga? Você é sobrinha, olha só. Ou seja, na travessia da vida existe alguém que está ao nosso lado. Marcos, ele foi companheiro de muitas pessoas. E é daqui que a gente tira o ensinamento muito grande daquela pessoa. Primeiro, para que cada um de nós também tenha dentro de si o desejo de ser companheiro um do outro. Foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Sabe por que escreveu o Evangelho de Marcos? Porque conviveu com São Pedro em Roma. Aquilo que ele aprendeu de Jesus foi com São Pedro. De tanto amar a evangelização de Pedro, Marcos se tornou apaixonado por aquela palavra que escreveu esse evangelho que nós acabamos de proclamar. Além disso, foi tão companheiro de São Pedro, que muito provavelmente escreveu também essa carta que nós lemos, intitulada de Pedro, porque provavelmente São Pedro ditou para ele e ele escreveu. É uma carta maravilhosa, é carta muito profunda. Marcos, evangelista. Vocês sabem o que significa a palavra evangelho, não sabem? O que significa? O que é? Vou colocar todo mundo na catequese de novo. É a palavra de Deus? O que é, princesa? O que é? É boa notícia. A palavra evangelho é uma boa notícia. Sabe qual é a notícia boa também? É que nós podemos ser uma boa notícia para os outros. Concordam? É bom quando a gente é uma boa notícia para os outros. É muito bom quando alguém de repente se alegra com a nossa presença. Quando a gente diz assim, olha fulano, eu vou te visitar na sua casa. É bom quando a pessoa se alegra, porque ela sabe que nós somos uma boa notícia. O Papa Francisco, se eu não me engano hoje, na missa diária dele, ele citou um exemplo na Alemanha, quando ele estava na Alemanha. Se eu não me engano, ele ia fazer um doutorado na Alemanha no ano de 76, mais ou menos. E ele traz uma experiência, não é? Só que essa experiência, desculpa, não é na Alemanha, é na Polônia, na verdade. E essa experiência, ele dizia que um jovem o questionou. Como que eu posso pregar o evangelho no meio de tantos ateus? Eu tenho que ir para outro país, eu tenho que falar uma outra língua, O Papa disse para ele assim, você não precisa falar nada. E o jovem disse, mas como que eu não preciso falar nada? Basta você viver o evangelho. Se você viver o evangelho de forma tão profunda, sem abrir a boca, as pessoas vão querer saber o motivo da sua alegria, e você estará pregando o evangelho, e as pessoas vão querer saber de quem é que você fala e a razão da sua felicidade. Às vezes a gente acha que tem que colocar o evangelho na cabeça de alguém, né? Vai lá e fala, fulano, você tem que aprender. Não, minha gente. O fundamental é a gente conquistar e atrair pela nossa alegria de estar com Jesus. Foi o que aconteceu com São Marcos. Marcos foi também um companheiro de São Paulo na sua primeira viagem. Marcos era uma pessoa querida.
sem dúvida querida pela experiência de vida que tinha. E escreveu para a gente esse belíssimo evangelho que nós acabamos de proclamar. Não sei se vocês gostam de aprender da Bíblia, né? Eu acredito que sim. Esse trecho que nós lemos aqui agora, ele provavelmente foi inserido no Evangelho de São Marcos para dar uma finalização. Não foi o próprio Marcos que escreveu. Sabe quem escreveu isso aqui? Foi a sua comunidade. Mas padre, e pode fazer isso? Foi o que aconteceu aqui nesse Evangelho. E coisa bonita de ver é que a comunidade fazia essa experiência depois que Marcos esteve lá, que Marcos pregou esse Evangelho. Existe um teólogo chamado Schillebeeckx, enfim, não lembro muito a pronúncia do nome. Ele diz assim, que a palavra de Deus ela continua a ser escrita nos dias de hoje. Sabia disso? Não se trata de ter um cânon, não vai entrar nada na Bíblia mais. Mas a palavra de Deus continua a ser escrita na minha e na sua vida nos dias de hoje. Sempre que eu e você vivemos uma ação do Espírito Santo, nós estamos escrevendo a nossa história com a palavra de Deus e continuamos a escrever a palavra de Deus no coração das pessoas que estão conosco. Assim nós somos evangelho, assim nós somos boa notícia. E olha quantas boas notícias, não é? A gente encontra aqui. Jesus está dizendo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. A gente tem que cumprir as ordens de Jesus. Ele manda, a gente tem que cumprir. A primeira criatura que a gente prega o evangelho é a nós mesmos. Depois a gente prega o evangelho dentro de casa. Como eu disse para vocês, do nosso modo de ser. E aí Jesus diz assim, ou melhor, Marcos diz assim, olha, os sinais que acompanharão aqueles que acreditam serão, expulsarão demônios em meu nome. Quem é que já expulsou um demônio em nome de Jesus? A senhora nunca fez isso? Ninguém fez isso? Então significa que vocês não têm fé? Não, não é isso. Não é isso. É claro que isso aqui, de fato, acontece. Mas nós temos que entender também num sentido espiritual. Quando é que a gente expulsa um demônio em nome de Jesus? Quando a gente corta a divisão de dentro da nossa casa. Quando alguém semeia ou deseja semear uma divisão dentro de casa, dentro do trabalho, onde quer que seja, e a gente corta aquela história pela raiz, nós estamos expulsando um demônio em nome de Jesus. Porque o demônio é o divisor. Quando a gente não permite que a divisão entre no nosso coração e nem no coração das pessoas que nós amamos, a palavra de Deus está se cumprindo em nós. Tem um outro sinal muito bonito aqui. Falarão novas línguas. O senhor fala uma língua nova ou não? Fala o nosso português, graças a Deus? Mas eu acredito que o senhor fala, sem dúvida nenhuma, alguma outra língua. É a esposa do senhor que está do seu lado? Quantos anos de casados vocês têm? 48? Daqui 2 anos a gente tem uma bodas de ouro? Olha só, vai ter festa, viu gente? Mas sem dúvida nenhuma, vocês não estariam juntos se não tivessem aprendido a falar a linguagem do amor. Ninguém atinge 48 anos de vida matrimonial se não aprendeu a falar uma outra língua que simplesmente a língua dos homens, minha gente. Quando nós fazemos o esforço de cortar um palavrão de dentro de casa, quando nós fazemos um esforço de escolher bem as palavras que vamos dizer uns aos outros, nós estamos aprendendo uma nova linguagem. É isso que acontece, isso é sinal de fé. Precisamos lapidar em nós o que falamos para as pessoas, para que de fato aquilo que sair de nós seja boa notícia. Olha só, ainda o evangelista continua. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Alguém aqui já pegou em alguma serpente? São Paulo, né? Se eu não me engano, quando ele desembarcou, porque o barco dele sofreu um naufrágio na ilha de Malta, uma serpente mordeu São Paulo. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Não aconteceu com ele nada. Bebeu algum veneno mortal? A gente não chegou a beber um veneno mortal. Mas sem dúvida, alguém talvez tentou depositar um veneno mortal no nosso coração quando falou uma fofoca. É ou não é um veneno mortal? É um veneno mortal. Porque se nós não sabemos lidar com esse tipo de veneno, de fato ele nos envenena, polui toda a nossa cabeça, e aí a gente começa a causar destruição e morte.
Quando a gente recebe alguma coisa que não nos pertence, é um veneno. O que a gente faz com isso? Não passa adiante. Pede ao Espírito Santo, purifica-me daquilo que eu ouvi, daquilo que eu recebi, porque não me pertence. E assim se cumpre a palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs. Jesus continua, se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Nós tivemos um bispo, Dom Pedro Fré, na diocese de Barretos. O lema dele era sanare contritus cordis, curar os corações feridos. A gente pode curar os corações feridos. Não pode, a senhora concorda? Podemos curar pessoas feridas, com a nossa palavra mais uma vez. Ou seja, são sinais que podem nos acompanhar, caríssimos irmãos e irmãs. Para finalizar a homilia, vamos falar um pouquinho dessa carta de São Pedro, que é apaixonante. Olha o que São Pedro escreve aqui. Eu vou dizer essa palavra também para vocês que estão fazendo 31 anos de vida matrimonial, para inspirar mais pessoas a acreditarem no matrimônio e irem mais longe. Olha o que Pedro diz. Revesti-vos de humildade no relacionamento mútuo. Qual que é a roupa que a gente utiliza? A humildade. Lá no Êxodo capítulo 3, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus diz assim para ele, tira as sandálias dos teus pés. Para você que está nos acompanhando, sempre que a gente toca o terreno da vida de alguém, precisamos tirar as sandálias dos pés, porque toda pessoa é um solo sagrado. Toda pessoa é um terreno de Deus. Todo matrimônio é um solo sagrado. É por isso que não entra ninguém na vida de vocês mais. São vocês dois para sempre. E a gente só consegue isso quando se reveste de humildade. Quando um entende que não é maior do que o outro. Quando um entende que precisa trabalhar pela felicidade um do outro. Assim se cumpre a palavra de Deus. Tem outra palavra muito bonita aqui. Gente, quem quiser fazer uma oração bonita hoje de noite, pega essa carta de São Pedro. É só pegar a liturgia diária. Olha só o que ainda diz São Pedro. Lançai sobre ele, Deus, toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Com quem vocês acham que Pedro aprendeu essa palavra? Com Jesus. Foi ou não foi com Jesus? Foi. Se lembram que é um determinado momento que Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pedro está dizendo, lançai sobre ele as vossas preocupações. Às vezes a gente levanta e não sabe o que fazer. Tem um problema tão grande para resolver, a gente não sabe como é que vai fazer. Pedro está dizendo, coloca nele, entrega para ele. Coloquemo-nos nas mãos de Deus. Saibamos colocar nas mãos de Deus e saibamos também fugir das ciladas do inimigo. Pedro está dizendo, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Não vacilemos. Um dia Pedro vacilou. Na última ceia, Jesus falou, para onde vocês não podem ir. Pedro falou, eu vou te acompanhar onde quer que o Senhor vá. Jesus falou para ele, você não vai fazer isso ainda. Ainda nessa noite você vai me negar 3 vezes. Pedro viu a força, infelizmente, do diabo na própria vida e soube resistir depois. Para finalizar, minha gente, olha aqui o que Pedro nos diz. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Eu estou louco para essa palavra ser cumprida na minha vida todos os dias. Depois de sofrer um pouco, olha como a gente vê o sofrimento, não vamos reclamar do sofrimento, porque o Senhor vai nos tornar firmes, fortes e seguros. Vamos repetir? Firmes, fortes e seguros. Isso aqui é promessa, é palavra de Deus, é oração. Criamos. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a segurança, é o Senhor que nos guarda. Que São Marcos interceda por nós, para que sejamos evangelho também, com a nossa vida. Glória ao Pai,
e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.